viagem pelo semiárido nordestino nos mostra como a região mais seca do Brasil avançou em tecnologia. E hoje não sobrevive apenas da agricultura de subsistência, que durante muitos anos sofreu os efeitos devastadores do clima. A agricultura irrigada, hoje praticada em todos os estados do Nordeste, mudou definitivamente a realidade de milhões de sertanejos. Os polos produtivos atendem ao mercado interno e cada vez mais voltam os interesses para as exportações. Mas a produção para o exigente mercado externo requer cuidados especiais no campo. Com o desenvolvimento dos projetos de irrigação, cresceu também a necessidade de capacitação dos trabalhadores rurais e dos investimentos em conhecimento e tecnologia. É o que nós vamos ver no programa Conhecer de hoje. Nordeste Produtivo. Município no interior potiguar, principal produtor de sal do país e um dos líderes em petróleo, se torna oásis da fruticultura irrigada. 20 mil hectares de sabor. Empresa que produz 70% do melão exportado no Brasil, é um dos exemplos do semiárido desenvolvido. Controle rigoroso. Para ter credenciamento de exportação, a empresa faz monitoramento dia a dia da produção da semente à colheita dos frutos. Divisas multiplicadas. Exportação do melão de Mossoró movimenta 100 milhões de dólares. Metas ousadas. A maior empresa produtora de melão do mundo quer, em 10 anos, saltar dos 6 mil para 40 mil os contêineres enviados por ano ao exterior. O programa Conhecer está no ar. O Nordeste brasileiro tem experiências de êxito com técnicas de manejo do solo que permitem criar oásis no sertão. Um dos estados onde isso acontece é no Rio Grande do Norte. Nos séculos passados, os ciclos da cera de carnaúba e do algodão tiveram enorme importância na base da economia do estado. Hoje, o sal ainda se mantém como grande componente da economia potiguar. Mas, indiscutivelmente, é o petróleo que movimenta uma cadeia produtiva que evolui a cada ano. Enquanto isso, outro segmento também avança e dá números significativos às exportações do Rio Grande do Norte, a fruticultura irrigada. No centro de Mossoró, na igreja de São Vicente, ícone da resistência da sociedade local contra a invasão do bando de Virgulino Ferreira, o Lampião, apesar da reforma recente do patrimônio histórico, ainda encontramos as marcas das balas do confronto que marcou a vida da cidade em 1927. Lá em cima, na torre da igreja, ficaram os bravos homens que rechaçaram os ataques dos temidos cangaceiros e fizeram de Mossoró uma terra lendária. Bem pertinho da igreja, o Memorial da Resistência também ressalta a importância desse fato para a história de Mossoró. Hoje, uma cidade que possui cerca de 300 mil habitantes e uma taxa de urbanização que chega a 93,1%. E o petróleo é, na atualidade, o produto de maior representatividade na economia de Mossoró. Como o maior produtor nacional de petróleo em terra, o município também se transformou num campeão de arrecadação de royalties da Petrobras. São mais de 3.500 poços de petróleo, com a produção que supera os 47 mil barris por dia. A bacia petrolífera potiguar tem mais de 5 mil poços. Entre os próprios moçoroenses, há uma opinião unânime. A cidade, que já viveu os ciclos do algodão, da cera de carnaúba e do sal, tem, na verdade, duas fases. Uma antes e outra depois da cadeia produtiva do petróleo. Cadeia produtiva que, é bom esclarecer, conta com a participação de outros 3 municípios: Guamaré, Macau e Areia Branca. Essa bacia petrolífera já produziu mais de 100 mil barris de petróleo por dia. Hoje tira 80 mil barris, mas ainda é a maior produção terrestre de petróleo do Brasil. E não é apenas a Petrobras, a gigante brasileira e mundial, que atua em solo norte-riograndense, na cadeia produtiva do petróleo. O próprio mercado trouxe outras empresas privadas para Mossoró. Juntas, elas formam uma importante rede de negócios. Hoje, a cadeia produtiva do petróleo gera algo em torno de 15 mil empregos nas cidades que são polarizadas por Mossoró. Só a base da Petrobras garante 4 mil empregos diretos. Mas outras empresas vieram reforçar os negócios e, consequentemente, ampliaram os números na geração de emprego e renda. As empresas fornecedoras de insumos e serviços para a Petrobras criaram até uma rede extremamente seleta e bem organizada, a Rede Petro Rio Grande do Norte. O empresário José Nilo, que resolveu montar o próprio negócio em 87,
conhece bem o funcionamento da Rede Petro. A empresa dele faz parte da rede. E o que antes era uma pequena indústria que trabalhava apenas na manutenção de cavalinhos e na recuperação de tubos, se transformou numa indústria que produz tecnologia, inclusive com produtos patenteados e exportados para o mercado internacional. É o caso do centralizador de tubos, um produto criado em Mossoró para o exigente mercado do petróleo no mundo inteiro. É aquela música que diz que o sertão vai virar mar, né? E o sertão que diz que está realmente tomando outra dimensão. Nós temos conseguido trazer tecnologia e inovação para o sertão, né? E uma indústria que é extremamente criteriosa, que é a indústria do petróleo. Então hoje já se produz aqui no semiárido, aqui em Mossoró, tá? Equipamentos inovadores e que nós inclusive estamos mandando para outros estados, para as outras regiões, Bacia de Campos, por exemplo, tá? E para o exterior também, né? Então a gente tem feito um trabalho muito forte também no sentido de exportar esse material. Pegamos a estrada. Nossa viagem continua no Rio Grande do Norte e dessa vez nosso destino segue o caminho dos cavalinhos de petróleo, que margeiam a rodovia rumo ao município de Areia Branca, o único local no mundo onde o sertão encontra o mar. Os arbustos secos, típicos da região de Caatinga no primeiro plano, e as salinas ao fundo, formam uma paisagem de rara beleza e só encontrada nesse local. São enormes montanhas de sal espalhadas no horizonte. O segmento que venceu os ciclos da cera de carnaúba e do algodão continua forte na região e emprega hoje cerca de 25 mil pessoas. Gente como Reginaldo, que viu o pai começar nas salinas e acabou também encontrando no sal um posto de trabalho. Bom para ele e para todas as famílias da região. É um dos fatores mais importantes aqui para a nossa região, é a salina mesmo. Não tem outra não. Muito escasso o trabalho aqui. Se não for a salina, a área do sal aqui pra gente, era meio difícil. Areia Branca faz parte do polo produtor de sal no Rio Grande do Norte. Polo que também é composto por Macau, Grossos e Mossoró, para onde praticamente todo o produto é levado. E isso faz de Mossoró o principal produtor de sal do país. O município, que exporta cerca de 745 toneladas de sal por mês para países como os Estados Unidos, Venezuela, Uruguai, Bélgica e Nigéria, responde por 95% da produção nacional de sal. O sal grosso a granel é transportado por navios e o refinado é distribuído no mercado nacional pelas rodovias. Estima-se que diariamente cerca de 500 carretas deixem um polo produtor de sal em direção a várias cidades do Brasil. Não é à toa que Mossoró é conhecida como a capital econômica do estado do Rio Grande do Norte. Os números e a própria estrutura física da cidade, que fica no oeste potiguar, a 230 quilômetros de Fortaleza e a 270 quilômetros de Natal, justificam a fama, que cresce à medida em que os edifícios se erguem em quase todas as áreas do perímetro urbano. O município, que é conhecido como o maior produtor de petróleo em terra e como o maior produtor de sal do Brasil, também é hoje o maior produtor de melão do país. E essa fazenda tem tudo a ver com isso. No próximo bloco, semiárido que dá certo. Empresa que produz 70% do melão exportado no Brasil está no interior do Nordeste. Preço da exportação. Para serem certificadas a comercializar frutos com o exterior, empresas fazem controle rigoroso, desde o trato da semente à colheita. Vida nova a partir da fruticultura irrigada. Os distritos de irrigação do Nordeste, antes criados para fixar o homem no campo, evitando a migração para as grandes cidades, aos poucos se transformaram em grandes polos produtores de frutas para o abastecimento do mercado interno. Hoje, esses polos voltam o olhar para o mercado externo. As frutas produzidas no semiárido, quem diria, ganharam exigentes mercados mundiais. Em Mossoró, no interior do Rio Grande do Norte, uma experiência que começou há 16 anos caminhou a passos largos e coloca o Brasil no topo da exportação de melão no mercado internacional.
O cultivo do melão moçoroense gera milhares de empregos diretos e indiretos e movimenta uma média de 100 milhões de dólares em exportações. As bandeiras do Brasil e da Inglaterra, lado a lado, justificam os interesses comerciais dessa empresa. O Grupo Agrícola Famosa tem 8 fazendas, nos estados do Ceará e Rio Grande do Norte. Juntas, elas têm 20 mil hectares. Essa fazenda onde nós estamos fica em Mossoró. O trabalho começou há 16 anos e aqui o forte é o melão, o carro-chefe da produção agrícola do grupo. Para se ter uma ideia do volume de produção, esse ano a Agrícola Famosa deverá enviar 6 mil contêineres de melão para o exterior, 108 mil toneladas de melão para exportação. O mercado interno deverá receber de 1.000 a 1.500 contêineres. A Agrícola Famosa responde por 70% de todo o melão exportado pelo país. Ao todo, são 135 mil toneladas, 135 milhões de quilos de melão que vão para a Inglaterra, Espanha, Alemanha e Holanda. Sucesso? Sim, com certeza, mas o começo foi difícil. A produção de melão da Fazenda Agrícola Famosa começa por esse setor. Nesse galpão, uma máquina literalmente planta as sementes de pequenas mudas que são produzidas em bandejas. São 4 milhões de mudas por semana. O trabalho mecanizado é supervisionado por funcionárias que completam o serviço, caso a semente fique fora do material composto. É uma máquina importada, ela vai semear de um a um, planta por planta, vai colocar nessas bandejas e daqui a gente vai para as estufas, que é onde aqui na verdade a gente vai para as câmaras de germinação e das câmaras de germinação para as estufas. Estamos plantando especificamente agora o melão cantaloupe, essas são todas sementes híbridas, são sementes normalmente importadas, que são feitas por essas multinacionais que estudam genética e que desenvolvem genética de frutas. Então, praticamente toda essa semente aqui é importada. Mara Sandra Garcia trabalha nesse setor. Conseguir um emprego foi importante para ela e a família. Mara está satisfeita com o trabalho. Gosto muito de trabalhar com ele, porque é muito bom, eles são as pessoas boas que você trabalha direitinho, ninguém reclama, ninguém diz nada. Faz seu serviço direitinho, pronto. Logo ao lado da unidade onde as mudas são preparadas ficam as estufas. Nelas, as mudas recebem um tratamento muito especial. É preciso começar bem a produção da fruta para que o produto final tenha a devida qualidade para exportação. Ela é delicadíssima essa fase, né? Vai desde da umidade, da proteção, você vê que é tudo telado aqui em volta, esse plástico aqui em cima é um plástico importado que ele dispersa igualmente a luz do sol, temperatura e vai até o detalhe, tem uma moça aqui tirando a casquinha da semente, ela de folha em folha vai retirando manualmente a casquinha que fica presa na planta. Cristina Cléa é uma das funcionárias que cuidam das mudas até que elas estejam no ponto para o plantio no campo. Cléa já faz isso há 5 anos. Desde que conseguiu o emprego, já fez de tudo um pouco dentro da fazenda. A atividade com o melão dá uma força na renda da família. Cristina está conseguindo ajudar o marido nas contas de casa. 2 pessoas trabalhando não é nem só uma. E a gente tem filho, né? Precisa estudar, precisa mais alguma coisa. O dinheiro dá? Com certeza, tem que dar. Das estufas, as mudas seguem para o campo. Há 16 anos, quando o cultivo do melão foi iniciado em Mossoró, a fazenda, que tem 10 mil hectares, plantava apenas 3 a cada 10 dias, ou seja, 9 hectares por mês. Hoje, a Fazenda Agrícola Famosa planta 200 hectares de melão por semana. Basta ver o ritmo dos trabalhadores. Essa é uma nova etapa da produção do melão em Mossoró, no semiárido do Rio Grande do Norte. Para produzir cerca de 55% de todo o melão cultivado no Brasil, a Fazenda Agrícola Famosa conta com 3 mil funcionários que trabalham nas mais diversas áreas. Para que o melão tenha 100% de qualidade, são necessários alguns cuidados especiais, técnicas específicas de plantio para qualificar a fruta para o mercado externo. Aqui no campo, os funcionários da fazenda fazem um trabalho muito curioso. Eles colocam bandejas de isopor nas frutas para que elas não tenham contato com a terra. A bandejinha é para você dar mais qualidade do fruto, porque você, para não ter o contato com a terra, nem com o malte, então você coloca a bandeja para o fruto ficar protegido, para quando chegar no packing house não ter nenhum dano, para não ter refúgio da fruta. E o malte? O que seria isso? Bem, é essa manta plástica. Sua utilidade... O malte ele serve para quê? Para você eliminar a erva daninha que sai quando você coloca a mangueira e para você diminuir a quantidade de água que você joga na cultura. Você diminui em torno de 30%.
E tem, você aumenta a quantidade de fruto por planta, devido o malte ele reter mais água, a adubação, a planta pega mais, entendeu? Ela absorve mais, porque você não perde nada. Como é jogado abaixo do solo e tem a proteção do malte, então a planta absorve 90% a 95%. No próximo bloco, a exportação do melão de Mossoró multiplica as divisas para o estado. E a meta é multiplicar ainda mais. A maior empresa produtora de melão do mundo quer, em 10 anos, saltar dos 6.000 para 40.000 os contêineres enviados por ano ao exterior. A produção do melão para exportação requer cuidados muito especiais no campo. Com o desenvolvimento dos projetos de irrigação, aumentou a necessidade de capacitação dos trabalhadores rurais e dos investimentos em conhecimento e tecnologia. Aliado aos tratos naturais, como adubação e aplicação de produtos químicos, o manejo correto da fruta é a garantia da qualidade. Em todo o Nordeste, as indústrias buscam certificados internacionais para ganhar o direito de exportar. Mas além dos cuidados no plantio e na colheita, as indústrias precisam estar atentas aos itens de higiene e segurança no transporte do produto. Saímos da área de plantio da fazenda e chegamos em outra área. Nesse setor, irrigado com água captada em mais de 100 poços rasos e 4 profundos, perfurados dentro da fazenda, são produzidas diferentes variedades de melão. Quase todas elas voltadas para o mercado externo. Variedades produzidas a partir de experiências realizadas pelos engenheiros agrônomos. A gente tem uma área experimental dentro da empresa, que a gente tem uns 6 hectares, que durante o ano todo a gente está testando variedades de galha, cantaloupe, amarelo, pele de sapo e diversas melancias, né? Mini melancia com ou sem sementes. Então, esse ano a gente já montamos uma área com em torno de umas 390 variedades, dentre todos esses tipos que eu falei. Daí a gente seleciona as melhores em termos de tamanho de fruto por cliente, brix, tempo de pós-colheita desses materiais. Daí, de todos esse valor, a gente seleciona em torno de 10 a 12 muito boas. Aí a gente monta em áreas comerciais, como áreas que você está vendo aqui. Daí os técnicos responsáveis por cada setor avaliam bem esse material para ver se no ano seguinte a gente já entra com ele no mercado. O engenheiro agrônomo Ulisses da Silva tem uma história muito bonita, que nasceu exatamente nesses campos. Ele é filho de um dos funcionários da fazenda. O pai trabalhava na plantação e Ulisses criou o gosto pela terra. Hoje, Ulisses toma conta de toda a produção de melão, inclusive das experiências que são realizadas na fazenda. Um especialista que conhece bem o ciclo da fruta. Tudo inicia lá na estufa, né? Onde lá a planta passa em torno de 12 a 15 dias. Chegado a esse período de 15 dias, ela vem para o campo, onde a área já vai estar pronta, colocado esse plástico branco, você vê aqui que é o malte, já só esperando a chegada dessa muda. Então daí do transplante tem que ser feito tudo no mesmo dia, uma área dessa completa, porque devido a manejo de fertirrigação, traços culturais, então tem que iniciar e terminar no mesmo dia. Daí então 55 ou 60 dias já inicia a colheita de alguns materiais de galha e amarelo, sapo, vamos para 70 dias de campo. Daí então só mesmo direto para o galpão de embalagem. É hora de dar uma paradinha para o almoço e, é claro, acompanhamos os trabalhadores. Na cozinha, o cardápio preparado pelo chefe Zé Arnóbio inclui bife ao molho e feijão. Tá de dar água na boca. O Arnóbio, que chegou há 4 meses na fazenda, nunca tinha cozinhado para tanta gente. Até no máximo 200 pessoas, 300 pessoas. E hoje faz quantos pratos? 2.200, 1.300. É muito diferente. Com certeza. Mas é com a tecnologia avançada, né? Os equipamentos muito bons, a gente dá uma condução melhor. Mas as 2 horas de folga passam rápido e os trabalhadores voltam ao campo. E logo começa a colheita do melão. Um trabalho em equipe, uma espécie de coreografia realizada pelos homens que passam a fruta de mãos em mãos até a chegada do carroção.
Hoje, a Fazenda Agrícola Famosa, que também tem uma unidade produzindo melancias no Tabuleiros de Russas, no Ceará, é a maior produtora de melões do mundo e a maior exportadora de frutas do país. E qual será o segredo desse sucesso? É a equipe, é a mão de obra que a gente tem. Durante esses anos todos, a gente criou uma equipe comprometida com a empresa, a gente se preocupa muito com os funcionários. A exportação do melão de Mossoró é feita através dos portos do Mucuripe e Pecém, no Ceará, e do Porto de Natal, no Rio Grande do Norte. São 250 contêineres da fruta por semana, 6.000 ao ano. E a meta daqui a 10 anos, garantem os diretores da empresa, é exportar 40.000 contêineres. Um avanço significativo, já que a produção hoje gera algo em torno de 100 milhões de dólares. Dólares que geram empregos no Rio Grande do Norte e no Ceará. Hoje a gente gera 5.000 empregos, quer dizer, são 5.000 pais e mães de família, né? Isso é muito importante, é bastante significativo. E a tendência é subir. Hoje a gente tem como eu dizia para vocês antes, a nossa previsão é chegar a 30, 40 mil funcionários em 10 anos. Do campo para a packing house, onde o melão é tratado com muito carinho para ganhar a cara do mercado internacional. A fruta que chega nos caminhões primeiro passa por uma lavagem com água clorada. O procedimento seguinte é a primeira escolha, feita na própria máquina, que também seca a fruta e aplica o fungicida. Nesse equipamento, o melão também é pesado eletronicamente, até seguir pela esteira até o setor de embalagem. As variedades como o melão amarelo, Gália e Cantalupe recebem uma atenção muito especial. Bem, nós estamos dentro da packing house da empresa Agrícola Famosa. Aqui trabalham dezenas de pessoas e aqui acontecem os processos finais da produção de melão. Melão que vai ser exportado para a Inglaterra, para a Espanha, para a Holanda, para a Alemanha. Um trabalho difícil e tão cuidadoso como o que é realizado no campo. Um dos cuidados, ainda no setor de embalagem, é a etiqueta do produto. Essa aqui é a etiqueta do Tesco. Tesco é um supermercado inglês, é o segundo maior supermercado do mundo. Então a dona de casa inglesa, ela já vai, é assim que ela pega o melão na prateleira. Aqui já tem o código de barra que vai até o preço dele na Inglaterra. Isso acontece também com as outras variedades? Com todas as variedades. Com os supermercados que nos pedem, depende do cliente que a gente... Tem cliente que pede para a gente etiquetar, aqui tem cliente que não, vai depender do cliente. Do setor de embalagem, os melões seguem para as câmaras frias, onde permanecem até o processo de exportação, que é o principal foco da empresa. Outro cuidado é a conservação da fruta até o destino final. Essa variedade, o Cantalupe, a gente coloca ela a 3 graus. Uma vez que a fruta chegou a 3 graus, o pallet está pronto, a gente vai fechar esse saco plástico, vai para dentro do container, viaja durante de 12 a 15 dias para a Europa. Chegados na Europa, o cliente tem de mais 10 a 15 dias para vender a fruta. Sustenta tudo isso, né? Sustenta tudo isso. A fruta aguenta, através desse tratamento, ela aguenta tudo isso. O programa Conhecer termina aqui. Se você quiser se comunicar com nossa equipe, mande uma mensagem para o endereço eletrônico conhecer@tvdiario.tv.br. Até o nosso próximo encontro.